Deltan Dallagnol voltou para a pauta de novo hoje, tá? Mas por quê? Porque tem uma matéria no UOL, assinada pelo Jamil Chad e pelo Leandro Demore, falando o seguinte: Lava Jato tratou em sigilo com os Estados Unidos divisão de dinheiro cobrado da Petrobras. E aí isso me lembrou o seguinte: lá em 2014, 2015, 2016, eu nunca entendia por que a Petrobras, uma empresa brasileira, uma empresa construída com dinheiro brasileiro, porque a Petrobras ela tinha que indenizar, responder processos lá nos Estados Unidos. Eu acho que você também tem essa dúvida, né? E isso é fundamental para a gente entender esse caso de hoje. Porque, como que foi parar a Petrobras nesses tribunais americanos? E aí é o seguinte, tá? Até aqui na Folha de São Paulo, existe um livro, tá, que conta essa história toda, que é um livro feito por um brasileiro, né, o advogado André Almeida. Ele escreveu que o livro chama A Maior Ação do Mundo, né? A história da class action contra a Petrobras, ou seja, os acionistas minoritários da Petrobras, que se julgaram lesados lá pelo escândalo de corrupção e principalmente, né, pela perda de valor da ação, né? Então a Petrobras chegou a valer 300 bilhões depois da capitalização lá em 2010, né, de 2010, 300 bilhões de dólares. Ela chegou a 2015 valendo 100 bilhões de dólares apenas. Mas enfim, esse André de Almeida é um advogado brasileiro, mineiro, que mora nos Estados Unidos, e foi ele o autor da ação, tá? E ele que juntou os minoritários lá da Petrobras nos Estados Unidos para processar a empresa e ganhou, tá? Ganhou uma fortuna, ganhou 2,9 bilhões de reais, tá? Que o caixa da Petrobras teve que pagar para esse pessoal todo. E o curioso é que os acionistas, pessoas que tinham ações da Petrobras aqui no Brasil, inclusive gente que pegou o FGTS e tal, para comprar ação lá na capitalização de 2010, essas pessoas não foram indenizadas da perda do valor, tá, que teve ali entre 2010 e 2016. Mas os acionistas nos Estados Unidos foram indenizados. E aí de onde que vem isso? Está aqui. Né? O mal todo ele vem disso aqui, tá, que está na tela agora. Dia 22 de junho de 1999. Tá? Petrobras lançará ações na Bolsa de Nova York. A Petrobras pretende começar a negociar suas ações na Bolsa de Nova York, a maior do mundo, no início do ano 2000. E pediu sua inscrição já no órgão que regula o mercado de capitais americanos, a SEC. Então, pronto, se a Petrobras pediu para participar do mercado acionário dos Estados Unidos, ela passa agora a ter que obedecer às regras dos Estados Unidos, ela pode ser processada nos Estados Unidos, ela entrou no jogo, tá? Ela se colocou nessa posição, tá? A partir desse momento. E aí eu não vou passar o pano não, tá? Porque o Lula entra em 2003 e ele poderia imediatamente ter falado, olha, eu como controlador da Petrobras, eu quero recomprar essas ações emitidas no exterior, tá? E pronto, e fecha essa participação da Petrobras lá na Bolsa dos Estados Unidos. Mas não, deixou e ainda ampliou, gostou do negócio, porque aí que eu vou ler para vocês o que aconteceu em 2010. Todo mundo sabe que em 2006 a Petrobras achou o pré-sal. E você precisa de muito dinheiro para explorar esse pré-sal, tá? Para investir nas máquinas, etc. E aí o Lula decidiu fazer a capitalização da Petrobras na Bolsa de Valores, tá? Vamos agora voltar a falar com a Miriam Leitão, porque a Petrobras está no centro de um novo debate. Miriam, explica pra gente essa história, que debate é esse? É a capitalização da Petrobras, ou seja, a Petrobras vai vender ações, aumentar o seu capital, isso é importante, a empresa precisa investir, a empresa está muito endividada, precisa reduzir esse endividamento. E a Bolsa de Nova York foi importantíssima para essa operação, tá? Aqui, no dia 24 de setembro de 2010, Lula, o vice José Alencar, ministro da Fazenda Guido Mantega e tal, todo mundo no pregão. Enquanto isso, a parte das novas ações da Petrobras já era negociada na Bolsa de Nova York. Ao final da operação, a Petrobras arrecadaria 70 bilhões de dólares, tornando-se a segunda maior empresa do continente americano, atrás apenas da ExxonMobil em valor de mercado. Então é o seguinte, na época lá foi bacana, todo mundo achou o máximo, foi a maior capitalização do mundo, né, na época. Mas você, né, pegou dinheiro lá, você se tornou refém de lá. Você está agora vinculado ao mercado, à Bolsa de Nova York e tudo. E depois foi condenado a pagar 3,6 bilhões. Porque aí é o seguinte, fraude nos balanços contábeis, enganar os acionistas, blá, 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 blá. Então a SEC, né, a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, ela tem que punir empresas que cometem fraude. Então é nesse contexto que vem essas punições lá por volta de 2015 e 2016. Bem, mas agora voltando, aí pronto, né? Agora vocês entenderam tudo, né? Eu expliquei todo o contexto da coisa, agora a gente chega nessa reportagem de hoje. Ler essa reportagem de hoje sem ter o contexto, até porque essa reportagem não traz esse histórico todo e tal,
a pessoa não entende o que aconteceu, né? Agora sim vocês estão informados para entender onde que o Deltan Dallagnol entrou na história. Porque aí, vejam o cenário, 2015, a Lava Jato correndo solta no Brasil, CPI na Câmara dos Deputados, denúncia de corrupção todo dia delação premiada, e aí a Comissão de Valores Imobiliários lá dos Estados Unidos falou, peraí, então teve fraude contábil, teve roubo, o diretor levando dinheiro da empresa, não sei o quê, então vou abrir um processo contra a Petrobras, porque essa empresa, que está aqui na minha bolsa de valores, ela descumpriu as regras e tal. E aí, nesse contexto, o Deltan troca uma mensagem com os colegas dele e diz o seguinte, lá da Lava Jato, tá? E fala o seguinte, olha, a Comissão de Valores Imobiliários e o Departamento de Estado lá dos Estados Unidos, eles não precisam da nossa cooperação, tá? Eles vão tocar o processo deles lá contra a Petrobras por eles mesmos. Mas a nossa cooperação pode facilitar as coisas. E aqui que eu queria que vocês vissem o caráter do Deltan Dallagnol, ou melhor, a ausência do caráter, tá? Porque por conta da operação comandada ali pelo Deltan Dallagnol, a Petrobras estava sendo processada em bilhões e bilhões e bilhões de dólares. Eram duas ações, né? Era a ação de classe dos acionistas minoritários nos Estados Unidos e era uma outra ação, essa do governo americano, da Comissão de Valores Imobiliários, pelas fraudes contábeis, também para indenizar o governo dos Estados Unidos. Tá? Não era, então, eram duas ações separadas. E tudo isso pela operação que o Deltan estava conduzindo. E aí o Deltan diz na mensagem assim, que ele estava preocupado da Petrobras sofrer essas penalidades enormes no exterior, porque esses valores eram muito maiores do que tudo que a Lava Jato supostamente recuperou no Brasil. E que aí ele estava preocupado com a imagem da operação. A imagem da operação, obviamente, é a imagem dele, tá? A imagem dele e dos colegas dele lá, tal. Então, aí ele diz, olha, então eu estou negociando um acordo aqui com a Comissão de Valores Imobiliários e com o Departamento de Justiça para que eles enviem esse dinheiro de volta para o Brasil, tá? Ao invés de ficar nos Estados Unidos. Porque se ficar nos Estados Unidos isso aí, vai pegar muito mal para a gente aqui, né? Do Ministério Público. Então, ele começa a construir esse acordo diretamente, totalmente fora da lei, tá? Porque ele não tinha competência como procurador de primeira instância lá para fazer isso aí. E, inclusive, as mensagens pegam isso. Tem uma troca de mensagens entre o Deltan Dallagnol e o procurador Vladimir Aras, e o procurador Vladimir Aras alerta o Deltan de que, olha, o tratado que o Brasil tem, tá, com os Estados Unidos, atribui ao Ministério da Justiça essa função de intermediação desse tipo de acordo. Você não pode tratar diretamente assim com a SEC lá nos Estados Unidos, nem com o Departamento de Justiça, né? E, enfim, então o Deltan tinha consciência que ele estava ultrapassando limites, né, da atribuição do cargo dele. Bem, no final, isso aqui deságua lá na Fundação Dallagnol, aquela fundação supostamente anticorrupção, que seria criada aqui no Brasil, e ela teria um aporte, né, de quase 3 bilhões de reais. E, na verdade, o que aconteceu foi o Deltan fechou o acordo lá com os americanos e os Estados Unidos falaram, então tudo bem, o Brasil pode ficar com o dinheiro. Eles mandaram o dinheiro para cá e esse dinheiro veio parar para ficar nessa fundação criada lá, gerenciada ali pelo Ministério Público do Paraná. E aí o Alexandre de Moraes, claro, deu um liminar barrando isso, falando, não, peraí, isso aí é dinheiro do Brasil, né? Isso é dinheiro que tem que ir para o orçamento geral da União. E o governo, se quiser mandar isso para a escola, para não sei onde, pode definir. E aí, com esse impasse, acabou que o governo americano, no final das contas, repassou esse montante para a proteção da Amazônia, enfim. E esse assunto está no CNJ hoje, tá? Então não foi, no final das contas, lá para a Fundação Dallagnol, mas ele tentou essa manobra.